Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um webinar da série Education Series da GVP. Vamos falar hoje sobre Enterprise Mobility Management. A gente vai focar essa apresentação bem na área técnica, sobre dispositivo móvel, mas vamos também falar um pouquinho sobre mercado e sobre um pouquinho de estratégia. Se vocês tiverem dificuldade em algum tema, eu peço que vocês escrevam durante o chat, eu vou tentar encaixar a sua própria pergunta dentro do contexto que eu estiver explicando. O que eu não conseguir explicar, no final a gente responde a questão. Bom, obrigado por vocês estarem assistindo ao nosso webinar. Meu nome é Daniel, eu respondo pela área de negócios da GVP, principalmente focado em mobilidade, na área de outsourcing. E vamos falar sobre um tema que está muito em voga no mercado, que é a parte de mobilidade, bem voltado para a gestão de dispositivos, falar sobre principalmente MDM, sobre BIOD e sobre gestão de dispositivo. Não é um termo tão novo assim, a questão do MDM, ele já vem desde a época do BlackBerry, com o BES, né, o BlackBerry Enterprise Server, que tinha todo um conceito de gestão do dispositivo, mas isso com o tempo ele foi sendo modificado e tomou uma outra proporção dentro do mercado. Vamos lá. Primeiro vamos ver um pouquinho do mercado, como é que ele está, falar principalmente da área de mobilidade corporativa. Hoje, 1/3 das empresas da América Latina estão adotando uma solução de tecnologia móvel. As que não estão adotando esse mercado é porque não conhecem quais são os benefícios do negócio, ou porque desconhece o negócio de mobilidade em si, ou porque desconhece como está o mercado de tecnologia de mobilidade, as ferramentas, os serviços que são oferecidos no mercado. Lembrar também que hoje, de cada 2 empresas que cumprem as políticas corporativas de segurança, em geral, elas se apoiam em cima de tecnologia. Então, elas usam algum software, algum serviço, outsourcing de algo, para poder cumprir as suas políticas corporativas. 26%, esse número é legal de ver, porque é um cenário bem brasileiro, tá? Hoje, 26% do mercado brasileiro, mercado corporativo, ainda utiliza a plataforma BlackBerry. Aí vem em seguida o Android e o iPhone, o Android com 25% e 20%. Isso daqui, na verdade, é uma pesquisa feita pela Symantec, em janeiro agora de 2013. E também hoje, 42% das empresas latino-americanas afirmam que perderam algum tipo de dado corporativo em algum momento pelo uso do dispositivo móvel, pelo mau uso ou, de qualquer forma, utilizando esse dispositivo móvel. Falando um pouquinho do mercado mundial, e isso é uma pesquisa, na verdade, nos Estados Unidos, mas ela reflete o mercado mundial. É uma pesquisa da GSM Arena, que saiu faz 10 dias, mais ou menos. Falando de mercado mundial, o Android hoje domina 51,7% do mercado. A Apple tem 38,9%, a BlackBerry tem 5,4%, e o sistema operacional da Microsoft agora com 3,2%. Fala também sobre o Symbian, e o restante são outros dispositivos. Bacana de ver o crescimento do Android gigantesco, mas depois eu vou falar um pouquinho. A Apple está tendo uma reação muito grande no mercado corporativo, principalmente influenciada pelo BYOD, que alguns acham a interface do iOS um pouco mais amigável e acabam trazendo isso de casa para dentro do ambiente corporativo. E isso está trazendo a Apple um patamar um pouco mais corporativo. Agora aqui falando um pouquinho sobre o cenário de BYOD. Hoje, dentro das corporações, estima-se pela Harris Interactive que 81% dos funcionários usam algum tipo de equipamento pessoal para conduzir os negócios. Seja um iPhone, um iPad, um smartphone em geral. E isso é
bom. Bom para a empresa em alguns sentidos de economia e etc, que eu vou falar um pouco mais para frente, em você deixar o usuário mais confortável com o dispositivo dele, em economizar custos de telecomunicações, mas ao mesmo tempo reflete uma grande necessidade que é de você controlar os dados no dispositivo, né, o que tem na empresa. Hoje, 18% das empresas, das corporações já têm uma política para receber os dispositivos do próprio usuário dentro da empresa, né? BYOD. Bom, BYOD, para quem não sabe, é uma sigla de Bring Your Own Device, né? Traga o seu próprio dispositivo. E 28% proíbe definitivamente o uso de equipamento pessoal no ambiente corporativo, seja tanto no simples acesso a uma rede Wi-Fi da empresa, quanto a ter o e-mail configurado da empresa no dispositivo. E 44% não tem nenhum tipo de política. Ou às vezes disponibiliza o acesso, ou não disponibiliza, e o usuário acessa pelo 3G dele, não é nada corporativo, mas não tem política, não tem nenhum tipo de definição de estratégia de como atender esse dispositivo que está chegando aí na corporação dele. E 11% simplesmente desconhece o tema, não sabe do potencial que isso pode trazer para a empresa, de benefício, e não leva isso relevante. Uma coisa bem interessante, e é aí que vem o principal perigo do BYOD, é que uma entre duas empresas reporta algum tipo de brecha de segurança de equipamento pessoal dos usuários. Isso é o quê? É fruto de eu não diria mau planejamento, mas uma falta de identificar o que é importante nesse dispositivo do colaborador, o que ele pode colocar. Porque algumas vezes você monta uma política que você vai disponibilizar um e-mail corporativo, mas você não pensa que, por exemplo, ele pode pegar o e-mail corporativo dele do celular, que ele tem uma série de restrições, mas fazer um enviar para uma conta do Dropbox dele pessoal, e aí você já acabou violando uma questão de segurança muito importante. Então, isso é um cenário muito grande, e principalmente no Brasil, onde não se tem um cenário bem definido de segurança quando eu digo de mobilidade, de uma estratégia corporativa, as empresas ainda não colocam isso no planejamento da área de TI e a segurança de mobilidade em si. Algumas sim, outras não, mas no geral não. E é fato. 70% hoje das empresas desejam aumentar a produtividade dos seus times. Isso é quase que um fator obrigatório. Você tem que reduzir os custos, você tem que aumentar a produtividade. E hoje a mobilidade é um fator extremamente importante para que você consiga atingir isso, esse objetivo. Então aqui, ó, essa é uma notícia de ontem que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu vou até colocar ao final da apresentação, vou colocar esse link para vocês darem uma olhada, mas não tem muito segredo, entrar no site da Computer World e buscar por BYOD, tendência no Brasil, que você vai ver essa matéria. Quando eu estava lendo hoje de manhã a notícia, inclusive no celular, eu bati o olho no título e falei, não é possível, como assim BYOD não é mais tendência no Brasil? O que está acontecendo? Na verdade, é uma estratégia de marketing. Na verdade, não é que o BYOD não é mais tendência, o BYOD já é um fato no Brasil, né? Então, a questão agora não é que você, será que eu posso trazer os dispositivos móveis? Será que eu devo trazer os dispositivos móveis? Não, você vai ter que fazer, não vai ter jeito, isso vai acontecer. Pode ser que não aconteça agora, pode ser que aconteça mais tarde, mas vai ter que acontecer. Então vamos entrar um pouquinho na parte técnica aí da gestão do dispositivo. E eu vou falar sobre um tema MDM, que é o que mais se fala no mercado, né, que é o Mobile Device Management, que é a gestão do dispositivo em si. O MDM ele vem lá da época do BlackBerry, como eu comecei a falar com vocês, e ele se preocupava com algumas características que só o BlackBerry tinha. Fato de estar ligado a um servidor corporativo para poder disponibilizar informação para o cliente. Na verdade, o BlackBerry ele funcionava ou funciona ainda, na verdade, como um BlackBerry Enterprise Server, como um gateway para suas aplicações. Né? Então, tudo passa por ele, ele gerencia a parte de segurança, aprovisionamento, etc., para depois entregar para o usuário final.
E ele tinha principalmente as características de prover segurança no dispositivo, né? Permitir que se um usuário tivesse perdido o dispositivo, você apagasse todo o conteúdo dele. Se você quisesse de uma hora para outra bloquear o dispositivo, você conseguiria também, a questão do lock. Definir política de acesso, quem pode acessar o que no dispositivo. Também tinha a função de provisionamento de e-mail, né? Um usuário recebia um dispositivo, recebia um BlackBerry, você já configurava qual a conta de e-mail que iria ter acesso, já disponibilizava para ele tudo remoto, sem ter interação no dispositivo, que eu digo interação manual, você criava o dispositivo e fazia tudo remoto. E também você fazia o provisionamento de aplicativos. Então você tinha o desenvolvimento do aplicativo e já entregava automaticamente através de um portal isso para o usuário poder ter acesso, ou uma troca de versão, etc. Então isso basicamente era o que o BlackBerry fazia. Lógico, não estou falando que ele fazia pouco, fazia muito, mas hoje a gente vê um cenário um pouco mais complexo na gestão do dispositivo, do mobile. Isso, na verdade, que gerou essa evolução do MDM para o que a gente chama de EMM. Tá? O que é essa evolução? Como é que ela é encarada? É uma evolução que vem principalmente com força no último ano, mas de uns 2 anos para cá a gente vê que o mercado está olhando mobilidade bem de uma forma diferente. Então, o que entra aí no MM? A gente está falando da parte do MDM que já era feito pelo BlackBerry, pelo BES e alguns outros aplicativos. Está falando também da parte de segurança muito forte. Eu não vou entrar no detalhe agora dos benefícios ou das características, porque eu vou falar em slide para frente. Então, se criou um módulo chamado MSM. Entra muito forte também na parte de conteúdo, gerenciar documento, versão de documento que você entrega, quem pode acessar que tipo de documento, em que momento, aonde ele pode acessar. A parte de gestão de aplicação também, indicando quais são os aplicativos que o usuário pode rodar na máquina, o grupo de usuários que pode ter acesso. Vem também, aí já é uma característica forte do BlackBerry, questão de gestão de e-mail, com MM, na verdade. E vem também trazendo junto a parte de gestão de despesas de telecom. Antigamente você tinha dentro de uma empresa o BlackBerry sendo usado para a área executiva e para a área de vendas. Você tinha ali 500, 800 aparelhos, dispositivos sendo gerenciados. E isso até era passível de ser controlado por uma planilha, um documento, quanto você gastava, quanto você tinha de custo com cada operadora, qual que era mais barato, qual que era mais caro. E isso hoje, com o crescimento de diversas operadoras, dispositivos, plataformas, você tem que ter uma outra visão para esse tipo de gestão. E aí que vem o conceito de TEM, de Telecom Expense Management, é um conceito que tem também na parte de telecomunicações de dados, né, de links de comunicação, de linhas fixas, mas também já entra bem forte na parte do mobile. Então, o MDM que a gente conhecia, não que ele tenha morrido, mas ele virou um pedaço de algo maior, na verdade. Inclusive, depois eu vou, só para lembrar, essa apresentação depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, em formato PDF para vocês terem acesso. Ela vai estar disponível também no formato de vídeo no nosso site. Eu vou colocar algumas observações nela depois também. Tem inclusive uma pesquisa da empresa chamada Boxstone, que é uma fornecedora de software para MDM, para EMM, que já indica que o MDM morreu e que agora o MM é que tem vida longa. Eu encaro diferente. Eu acho que o MDM, na verdade, ele evoluiu, ele não morreu, ele cresceu. E se você for ver todos os itens que estão ali na nossa caixa do lado direito de MM, são itens que de alguma forma apareceram na MDM. Só ganharam um pouco mais de vulto em virtude do crescimento do mercado. Então vamos lá. Às vezes a gente fala muito que tem que ter mobilidade, que tem que ter uma solução de gestão. Vamos entrar um pouco mais na prática e entender o que a gente consegue ter com o EMM, né? Então você consegue proteger os dispositivos que você tem na sua rede contra a invasão, gerenciar a parte de antivírus, proteção de perda de dados, fazer backup, fazer wipe do dispositivo, fazer lock e atender os padrões da corporação. Então, política de senha, durabilidade da senha do dispositivo, dura 40 dias, dura 50 dias. Então, tudo isso é um fator que é importante para o EMM e é
é importante para a mobilidade, na verdade, e ele está incluído dentro do EMM. Outro fator importantíssimo é a questão de distribuição remota. Você entregar um dispositivo para... Quem conhece o BlackBerry já está acostumado a isso, quem está vivenciando essa onda sabe o quanto é complicado você entregar um dispositivo lá para a sua equipe de vendas, ou para a sua área do almoxerifado, para a sua área de armazém, para o seu executivo, e ter uma atualização no meio do caminho, um dia depois que você lançou ele. Você vai ter todo aquele trabalho de entregar o software de novo, treinar o software de novo, explicar para o seu suporte como funciona a atualização e etc. Então, o EMM te ajuda na parte de distribuição remota. De duas formas, ou você força a entrega de uma aplicação, de uma troca de uma versão, ou instala um aplicativo que virou padrão. Até ontem não era o padrão o Adobe Reader no dispositivo, agora já é, então eu preciso entregar isso para todo mundo. Além de fornecer um conceito muito bacana e muito em vogue, que é a questão da loja própria. Você tem a Apple Store, você tem a Play, o Google Play, você tem as stores dos próprios fabricantes do dispositivo, mas você pode ter a sua também, onde você vai disponibilizar as aplicações que são da sua empresa, que estão disponíveis para todos os usuários, ou para um grupo específico de usuários. E ele vai selecionar a hora melhor para ele fazer essa instalação. Ou quando ele tem a necessidade, ele faz essa instalação. Falando também sobre automação de processo. É importante definir quem pode acessar o que dentro do dispositivo e a que hora. Então, os softwares que você disponibiliza para um grupo de usuário não é o mesmo que você disponibiliza para um outro grupo de usuário. O horário que um usuário pode acessar uma internet, um site, sei lá, um Facebook para um grupo da empresa, não é o mesmo que você pode utilizar para um outro grupo. Então, você tem alguns processos que algumas vezes você faz manual, fecha no seu proxy, no seu firewall, mas você pode ter esses tipos de automações, de definições, de regras, dentro do próprio EMM, ele fazendo essa seleção para você. Você chega a ter o nível de... eu quero definir que esse usuário, enquanto ele estiver no perímetro da empresa, aqui 1 quilômetro em volta da fábrica, do unidade fabril ou do escritório, ele não pode ter acesso às redes sociais, ou Facebook, ou algo do gênero. Passando de 1 quilômetro com esse dispositivo, ele já pode ter acesso a essas outras aplicações. Então, ele vem muito forte para automatizar alguns processos. Interessante também a parte de você se antecipar a alguns problemas. Então, um dispositivo que seja utilizado com uma força de venda sem espaço em disco não, mas sem espaço de armazenamento, pode ser um problema para uma pessoa de vendas tirar um pedido, armazenar alguma coisa temporária. Então, você pode criar alguns triggers para te notificar quando você tiver uma falta de memória, uma falta de espaço, entre outros, por exemplo, dentro da área de mercado, de armazém. Quem trabalha com logística aí, principalmente na parte de coleta de dados que temos um dispositivo, vê que às vezes entra num sinal de sombra no dispositivo, de uma hora para outra, aí você tem que remover a antena, colocar a antena de um lado para o outro, porque perdeu o sinal do Wi-Fi. Então você pode automatizar isso do tipo, sempre que um dispositivo chegar lá com o sinal de potência dele do Wi-Fi com 10%, eu preciso receber um alerta disso, para poder identificar o que está acontecendo naquela área. É um dos tipos de gestão proativa. E aí, o que é o momento, o BYOD, né? Tratar a questão da consumerização. O uso, vamos dizer que, indiscriminado da informação corporativa dentro dos dispositivos próprios. Hoje não tem jeito, o usuário ele está mais acostumado. Se você fizer uma pesquisa aqui hoje no nosso webinar, você vai ver que eu vou perguntar quem gosta de Android vai ter um público, quem gosta de iOS vai ter outro, quem gosta de BlackBerry é outro, e assim por diante. E o fator produtividade importa muito quando a gente fala de BYOD. O quanto ele gosta da interface, o quanto ele está acostumado com aquela interface, ele usa já no dia a dia.
É importante você ter isso para o seu negócio. É importante você, também na gestão de dispositivo, quanto ao BioID, que você trate a questão de que ele está com o plano de dados dele. Ele já tem um plano de dados dele, ele já tem um custo que ele paga. Algumas empresas pagam parcial, não pagam, existe uma série de políticas aí, mas é um custo que você vai tirar do seu bolso. É um custo que você vai deixar de gastar a partir de comunicações. E é importante também levar isso em conta. E uma série de outros fatores que eu vou falar um pouco mais para frente. Em resumo, esses aí são 5 fatores que são primordiais para você começar a aplicar uma solução de IMM dentro da sua empresa. O que eu falei, e até esse slide veio antes dessa informação da Computer World, do Gartner, né? A questão não é que, eu não sei se eu vou ter isso dentro da empresa, não vou, a questão é que você vai, pode ter certeza, você vai ter isso dentro da sua empresa, você vai ter que dar um jeito de gerenciar os dispositivos. Isso já é fato hoje em alto nível da empresa. Um executivo chega lá, foi para os Estados Unidos, trouxe um dispositivo novo que ninguém dentro da empresa conhece, mas ele quer usar, ele quer ter aquele e-mail, ele quer mostrar para os outros que ele está antenado, que ele está ligado com tecnologia, e você vai ter que dar um jeito de cuidar disso, e cuidar bem disso. Então a resposta aqui não é, será que é opção? Não, a questão é, você vai precisar. Agora o quando que vai definir é a sua estratégia, quando você vai poder aplicar isso, quando você vai encaixar isso no seu orçamento, no seu planejamento, é a missão. Então, quando a gente fala de gestão do dispositivo móvel, ele está bem ligado à parte de armazém, logística. A gente fala aqui bem de Android, de iOS, de BlackBerry, mas também na parte de armazém a gente vê muito o Windows CE, que também a gente encaixa isso dentro da gestão de dispositivo. E a gente tem cases interessantíssimos nesse modelo de gestão de dispositivo móvel de coletor de dados, de handheld, etc. Então, ele é importantíssimo você gerenciar a parte de armazém. A parte para você gerenciar as áreas de sombra, ver consumo de bateria, distribuir a aplicação remota, ter certeza que aquela questão, você gerenciar a logística disso. Eu tenho um dispositivo hoje numa planta aqui em São Paulo, que eu tive que transportar esse dispositivo para a planta de, sei lá, de Manaus, ou etc. Você gerenciar o quê? Aonde está esse dispositivo, o inventário de dispositivo, se eu tenho backup, não tenho backup, se está na assistência técnica, isso tudo a gente trata dentro do MM, tá? Na parte de logística. Então, interessantíssimo para a parte de armazém. A parte de escritório móvel, que é hoje uma das aplicações principais, né? O executivo quer ter acesso ao e-mail dele, quer ter acesso aos documentos que ele tem fluxo de software de workforce, ele tem um software de fluxo de aprovação, ele precisa ter backup do dispositivo dele, ele precisa de um provisionamento emergencial, ele está numa visita e precisou de um software que não tem ali no aplicativo dele, ele tem que ter acesso a isso, olha, suporte, me instala a aplicação tal, e o suporte instalar para ele, para poder ter suporte na aplicação de negócio e principalmente para o suporte remoto. Depois eu vou falar um pouquinho, mas é muito mais fácil o seu helpdesk, o seu service desk ter acesso, né, a ver o que o seu usuário está vendo. Isso também para a parte de armazém. Ele vê a tela literalmente do dispositivo e sabe o que está acontecendo ali na tela. Se ele tá, é lógico, você depende de uma conexão, mas grande parte aí, eu digo que 60% dos problemas são de operação e não de conexão. Então você consegue já ter acesso no dispositivo do usuário, ver a tela dele e suportar ele de forma remota. Na parte de suporte, nas operações de campo, na verdade, entrega de material, logística de porta a porta, suporte de aprovação, gerenciamento de frota, etc. É importante também, você consegue ter a questão de geolocalização, por exemplo, quero saber onde está, isso já, quem é de logística, quem é de mercadologia, já sabe que tem, mas isso é uma coisa que é muito mais fácil hoje, muito mais barata você ter dentro dessa tecnologia de MM, que é a parte de geolocalização. Quero saber onde está o caminhão, onde está a parte de entrega, o que ele está fazendo, ele está seguindo a rota que ele está. Conforme eu falei, aquela questão de algumas características que você tem de benefício no dispositivo, que é a questão de o geofence, né? Eu quero saber se ele sair
1 quilômetro da rota dele, que seria Grande São Paulo, eu quero receber um alerta disso. Então você começa a agregar coisa para o seu negócio, benefício para a área de logística, fica fácil de pagar isso. Então você consegue identificar, criar alertas, criar triggers de quando um dispositivo sai de um raio padrão dele de atuação. Suporte para a área educacional também é uma coisa muito em voga. Hoje está, não vou nem chamar de febre porque é uma coisa que não é mais uma febre, é questão de necessidade também dos próprios alunos em universidade ter um dispositivo na sala de aula, geralmente fornecido pela própria instituição. Isso é bem bacana, você ter o controle de o que ele pode acessar na sala de aula. Ele vai ter a aplicação lá dele de química, mas ele sai da aplicação para acessar o Facebook, sai da aplicação para acessar uma aplicação que não tem muito sentido, ou vai começar a sessão da sala de aula e não tem bateria no dispositivo, você não recebeu nenhum alerta. Então, para a parte de gestão educacional é muito interessante. Para a área de EAD, você tem lá um professor que está remotamente, às vezes em outro estado, em outra cidade, e ele precisa ter... Você precisa suportar esse dispositivo, ou você precisa distribuir uma aplicação nova para ele. Você precisa ter isso, você precisa ter essa gestão, essa facilidade de suportar o professor. Então é extremamente importante isso na área educacional. E na área de suporte de vendas, né? A hora que você tem um dispositivo no PDV para fazer uma pesquisa, para você fazer saber se realmente aquele profissional, aquele promotor ou aquele vendedor está onde ele deveria estar, se ele está utilizando o que ele deveria estar. Dentro do DNM a gente tem uma parte de compliance, de log muito bacana. Você sabe que aplicação que ele abriu, que hora que ele abriu, quando ele abriu, se ele utilizou. Na parte de documento, você dispara um novo padrão de documento de venda, um novo padrão de processo de venda, um novo processo de atendimento ao cliente, entrega para ele nesse dispositivo tudo remoto e você vai saber se ele leu aquilo, se ele não leu aquilo, se ele chegou até o final do documento. Então você consegue gerenciar a parte também que é o Content Manager, muito importante. Distribuir versão nova de CRM, versão nova de ERP, então você faz tudo automatizado pela plataforma. Então aí são algumas aplicações para gestão de dispositivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios. Desculpa se algumas vezes eu estou sendo um pouco redundante, mas a característica aqui é para a gente reforçar o que a gente consegue ter tecnicamente aliado com a estratégia sobre essa gestão de dispositivo. Tá? Então, você consegue, até uma forma de mostrar que o maior público nosso aqui é gerente de TI ou coordenador de TI, alguém ligado à área de TI, e você tem que levar o benefício para a corporação. Então, eu vou reforçar algumas coisas que podem ser interessantes para você. Ligar aquele start no seu diretor, na área financeira e falar, ó, não é simplesmente facilitar o meu trabalho, que em síntese ele vai facilitar muito o seu trabalho, mas é você ajudar muito a corporação em si. Então você criptografa os dados do dispositivo, dos executivos, você consegue gerenciar os planos de dados, você consegue otimizar, por exemplo, você vê que aquele usuário usou, ele tem um plano de 500 megas, 100 megas, ele usa 30 megas. Você está pagando aquilo à toa. Então você tem um custo que você pode administrar. Bacana que ele te dá um size, ele permite você fazer ter uma ideia de o que você vai ter para o seu próximo budget do ano que vem. Quanto que eu vou ter que gastar de telecom, eu vou ter que mudar meu plano, a área comercial está consumindo, putz, eu estou estudando todo mês o consumo da área comercial. E o bacana é que você consegue até justificar algumas coisas que você fala. O usuário vai lá e fala, eu quero um dispositivo com acesso à internet, porque eu quero. E você vai lá depois e prova. Tá vendo aqui, ó, se o usuário passou o mês inteiro, não acessou a internet, tudo que ele acessou foi aqui, ó, acessou nada pertinente à corporação. Então você começa a mostrar algumas características que vão fazer sentido para o negócio. Principalmente com o BYOD, né? Você configurou o dispositivo do colaborador para poder ter acesso no e-mail e ele foi desligado. Só que o aparelho é dele, você vai fazer o quê? Você vai virar para ele e falar, me dá o seu aparelho que eu preciso remover a sua conta de e-mail, eu preciso apagar, eu preciso tirar o seu acesso.
complicado, né? Ou no momento que você faz o desligamento do colaborador, você precisa bloquear, mesmo se seja um dispositivo corporativo, você precisa bloquear naquele momento o acesso dele. Você vai falar o quê? Primeiro me dá seu celular, depois eu vou te mandar embora, então não faz sentido para a corporação isso. Então, na parte de segurança, você consegue bloquear o acesso das mensagens. Você consegue bloquear dispositivo perdido, roubado, de ter acesso à própria interface. Algumas aplicações hoje já permitem isso, né? O próprio Android tem isso, de errou o número de senhas, ele bloqueia, errou o número de senhas, ele apaga o dispositivo, o próprio iOS também tem, a maioria dos dispositivos tem isso, mas é uma coisa um pouco mais apurada desse tipo de bloqueio perdido que você consegue ter, que tem um recurso interessantíssimo de AMM que chama data fade, que é, por exemplo, você estabelece que aquele dispositivo ele tem que conectar pelo menos a cada 2 dias dentro da corporação, e baixar um e-mail ou conectar uma VPN, ou fazer algum tipo de acesso para você saber que ele está vivo dentro da corporação. Se ele passou um dia sem fazer esse acesso, você já faz um bloqueio nele da parte de rodar os aplicativos corporativos. Se ele passar 2 dias sem ter o acesso, você já tira o acesso dele ao e-mail. Se passou 3 dias, você já faz um wipe nele do lock. Isso por quê? Bloquear dispositivo e fazer o wipe dispositivo é bem bacana, mas você vai ter que ter acesso nele. Tá? A solução de contorno, a questão do data fade. Você limita o que você acha que seria um padrão dele de uso. Fugiu desse padrão, você tira o acesso do dispositivo. Interessante. Você consegue gerenciar de forma centralizada as plataformas. Então, hoje, tem uma plataforma da iOS de criar aplicação, de distribuir aplicação, tem uma plataforma da Android, tem o BES, então você tem várias plataformas, os próprios fabricantes fornecendo essa gestão do dispositivo, mas você precisa de um lugar para controlar tudo de qualquer coisa, então você precisa ter uma plataforma para você poder gerenciar o seu coletor de dados, o seu celular, o seu tablet, seja ele um Galaxy, seja ele um iOS, seja ele o que for, você precisa ter um lugar só, o seu inventário, o seu suporte técnico tem que ter acesso ali para poder fazer um suporte remoto, tudo numa plataforma unificada. Você precisa gerenciar esse ciclo do dispositivo, né? A fase do startup, do shutdown, você precisa ter essa gestão dentro do seu startup, a operação e a gestão dentro do seu ciclo. Você precisa gerenciar o começo, meio e fim do seu dispositivo. Você precisa restringir a abertura, compartilhamento, edição de arquivo confidencial. Eu já vi alguns cases de empresa que falam, eu tenho IDM, eu sou super seguro, mas ele vai lá, entrega um dispositivo para o usuário e deixa ele rodar um Dropbox. Pô, peraí, você fechou um monte de lado, mas ele vai jogar no Dropbox, no dispositivo dele, que depois ele vai na casa dele, baixa e-mail, ou quando ele quer jogar, ele usa esse e-mail. Então você tem como restringir o que ele pode abrir, o que ele não pode abrir, o que ele pode compartilhar, o que ele não pode compartilhar, o que ele pode editar. Gerenciar documentos, será que estão todos os dispositivos com a mesma versão daquele arquivo, com a mesma versão daquele dispositivo? Garantir conteúdo atualizado, ele é redundante com a questão anterior, mas garantir que os softwares estão atualizados nos dispositivos. Incentivar a produtividade. Quando você deixa ele usar, eu falei isso agora há pouco, um dispositivo que ele gosta, que ele está acostumado, ele se sente parte da empresa. Ele fala, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu conheço esse ambiente, eu sei o que é um iPhone, eu sei o que eu preciso usar para poder chegar em algum item que eu precise fazer dentro do dispositivo. Eu conheço os caminhos. Isso para o BYD é fantástico. Centralizar o gerenciamento de aplicativos internos, públicos e comprados. Então, por exemplo, você entrega um iPhone para o seu usuário final e deixa aberto lá a Apple Store. Pronto. Ele vai configurar a conta dele lá se você deixar e vai baixar o que ele quiser dentro do aplicativo. Vai instalar coisas que são pagas, coisas gratuitas, coisas que são da empresa, não são da empresa. A questão da loja Enterprise também é bem interessante para isso. Você tira o Play, tira a Store da Apple e fica lá com a sua Store, com a sua corporação. Ele escolhe lá, quando você tiver alguma coisa que você acha interessante, ou sua empresa acha interessante disponibilizar para o usuário, você coloca lá para ele, ele pode baixar. Senão, ele vai ter acesso àquelas informações. Bom,
Esse item eu acabei de falar, que é a questão da Enterprise Store, que é a questão de gerenciar os catálogos de aplicativos que você pode rodar na sua empresa. Garantir alguns objetivos de segurança. Hoje, por exemplo, quem diz que um celular que hoje está com o pessoal de vendas, você fez um wipe completo nele para poder passar para o pessoal de suporte ou de operação? Será que ele não está levando informação importante? Será que ele não está tendo acesso a um aplicativo que é da uma área específica da outra? Então você consegue criar perfis dentro do software. Ó, isso daqui só roda se o cara for desse grupo de usuários, se ele autenticou com tal usuário. Então você consegue fechando essa questão de segurança. E aí, como eu tinha falado nos slides anteriores também, é você ajudar na estratégia da empresa. Você vai mostrar para a sua empresa lá no final do ano, vai tirar um relatório, um analítico, sobre o que você consumiu de dados, o que você não consumiu, quais foram as aplicações que tiveram uso. Ah, tem uma aplicação lá que custa para você, mobile, X reais por ano de licença, só que você tirou uma estatística, quantos por cento do tempo, quantos usuários usaram essa aplicação? Está lá um zerão bem grande e você pagando aquilo. Então você consegue otimizar a sua gestão do dispositivo, a sua área. Então, o que são os benefícios? Então, falando de ciclo de vida do dispositivo, a gente tem basicamente 3 fases, né? Quando você tem um tablet ou quando você tem um smartphone, um coletor de dados, aí até entra um notebook. Eu não estou falando muito de notebook nesse caso, porque algumas empresas tratam isso na mesma linha que o desktop. Mas a maioria das aplicações que gerenciam mobilidade, ela também gerencia a parte de mobilidade de notebook. Tá? Também entra nessa fase de startup, de você controlar o que ele pode acessar ou não no notebook, mais ou menos o que já faz aí alguns aplicativos, como Landesk, SMS, etc. De outras plataformas. A maioria dessas plataformas que gerenciam mobilidade também fazem essa gestão dos notebooks. Então, quando você faz, você vai ter que entregar um dispositivo novo para um usuário. O que você faz? Você associa alguns grupos para ele, né, o que ele pode acessar, o que ele não pode acessar, configura a conectividade, você tem que ir lá configurar a rede sem fio da sua empresa. Então você tem lá, fato, mudou a senha da rede sem fio que está aberta pela internet. É aquela enxurrada de chamado no Service Desk, no Help Desk. Ah, cadê a senha nova? Como é que eu mudo a senha? Qual que é a senha nova? O que eu configuro? Aí você não sabe se você pode entregar a senha para aquele usuário, se você não pode, se ele pode ter acesso à rede que está lá na fábrica, se ele pode ter, que rede que ele tem que ter acesso. Então você configura remotamente também a conectividade dele. Isso tudo que eu estou falando, eu vou aliar o manual, né, o que a gente faz no manual, com o que a gente faz na gestão automatizada. Tá? Então, esse tipo de conectividade você define no perfil dele. Aquele usuário que é da diretoria, ele tem acesso a essas redes aqui com essas senhas, então ele vai ter sempre. Mudou a senha daquela área, você vai lá, muda a senha daquele dispositivo e ele faz o deploy para todo aquele grupo de usuários. Tá? Instalação, o OTA, né, o Over the Air, do software de gerenciamento. Então, um caso bacana. Legal, o executivo está lá em Nova York, ou o cara de vendas está lá no interior do Amazonas, perdeu o dispositivo, quebrou, caiu no lago, esqueceu no avião, e você tem que, putz, e agora? O cara está lá longe, eu vou ter que configurar o e-mail dele de novo. Hoje você vai fazer manual, você vai ter que ligar para ele, vai ter que ligar no suporte, você ajudar. Então aqui na instalação Over the Air, você vai falar simplesmente para ele, ó, entra aí na Apple Store, entra aí no Google Play. Tá vendo? Digita aí o nome desse software, vai digitar o nome do software. Instala aí no seu dispositivo. Instalou o dispositivo. Ó, digita esse ID aí no seu dispositivo. Pronto. Ele digitou o ID, a essa própria aplicação que está lá, do software de gerenciamento que você está utilizando para o seu IMM, já vai fazer todo o resto. Vai identificar que o usuário que ele é, o que ele pode ter acesso, quais são os aplicativos que ele tem que ter no dispositivo, quem é ele, e o mais bacana, que depois eu vou falar na parte de operação, faz um restore da última backup que foi feito no dispositivo dele. Então, ele continua trabalhando normalmente, você otimiza o tempo dele. E o outro item aqui, que é a distribuição inicial do... Bacana, né? Acho que eu devia ter usado isso antes. A distribuição inicial dos aplicativos também você pode fazer por ele. Você tem que fazer na fase de startup. Além de, você vai ter que configurar a senha inicial do usuário,
você vai ter que configurar a criptografia do dispositivo, você vai ter que instalar o antivírus dele no dispositivo, o que parece que não, às vezes a gente acha que não, putz, vírus, tem, tem spyware, tem tudo para algumas plataformas, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas para algumas plataformas tem, e tem mais do que o que a gente imagina. Você configurar um firewall, controlar os periféricos, esse cara, ele não vai poder usar câmera, eu estou dentro de uma área importantíssima, sigilosa da empresa, e esse cara trabalha lá na área de criação de produto, esse grupo de usuário, a câmera dele não vai poder funcionar, então você desabilita a câmera dele. Isso tudo no startup você faz manual, com um grande número, com uma grande força de trabalho, mas você pode fazer ele automatizado na gestão do dispositivo. A parte de operação, então gerenciar o inventário é importante, e nesse caso a geolocalização importa, mas você não sabe, quem cuida principalmente de mídia informática, onde está o notebook, onde está o celular, onde está o coletor, em que planta que ele está. Então a geolocalização importa para o inventário, né? Você saber onde ele está fisicamente. Atualização e reparo do software, o software estava funcionando até ontem, hoje não está mais, você vai ter que instalar uma versão nova, então você consegue fazer isso também. Monitoramento e autorrecuperação, o que você faz? Você tem que ter lá, monitorar a bateria dele, monitorar a área de sombra, monitorar se ele está funcionando, não está funcionando. Você pode fazer o seguinte, uma autorrecuperação do tipo, eu quero definir que se ele tem Wi-Fi e 3G, se ele não está funcionando o Wi-Fi, se chegou a 20% do sinal de Wi-Fi dele, eu quero que entre o 3G. Então, você consegue fazer esse tipo de monitoramento. Tem um case bacana também sobre isso dentro da GVT. Distribuição e atualização de dados de arquivos, entregar a versão nova, utilização e acompanhamento de licenças de software. Legal, você tem lá, comprou 50 licenças de Notes, né, que é o aplicativo lá do iOS de edição, você comprou mais 10 licenças do seu software de CRM para mobile, aonde está instalado isso, quem está usando, quem não está, qual foi a utilização dele no último mês, qual foi a utilização do ano e etc. E fazer controle remoto de dispositivos. O usuário liga para você e não estou conseguindo configurar, sei lá, aqui o meu software de ERP, mudou o servidor, sei lá, vai lá, acessa remotamente, configura para ele. Eu não estou conseguindo aqui acentuar no meu dispositivo, vai lá, acessa remoto do dispositivo, você consegue dar suporte para ele também. Então você consegue ter um nível de controle muito grande. Na parte de segurança durante a operação, fazer backup de dados, você estabelece que aquele grupo de usuários, o cara de vendas, eu preciso ter um backup desse dispositivo toda semana. Um diretor, toda semana ele tem que ter o backup dos dados dele. Então você gerencia esse backup. Aplica patch, tira patch, atualiza, faz a atualização de segurança, força a política de segurança. Até hoje a matriz tinha imposto que a senha do dispositivo móvel eram 5 caracteres numéricos. Amanhã vem do top-down, a gente tem que ter alfanumérico, tem que reforçar a senha. Então você vai poder fazer isso, aplicar essa política de segurança. Monitorar e acompanhar a violação de segurança. Esse usuário está de qualquer jeito tentando fazer um jailbreak, ou ele está tentando bloquear ou burlar o meu proxy. Você tem toda uma parte de coleta de dados para você poder fazer a parte de compliance. O que ele está acessando, que hora que ele está acessando, o que você pode fazer, o que ele não pode fazer. É o último item no log de atividade de compliance. Então, essa é a parte de operação do ciclo de vida do dispositivo. E por último, quando o dispositivo não serve mais, ou você vai transferir ele de uma área para outra, você precisa fazer o reprovisionamento, né, um reimage do dispositivo. Você precisa trocar toda aquela interface que ele tem de um usuário, todas aquelas configurações de acentuação. O cara precisou configurar em alemão o teclado, e você vai ter um outro usuário com outro perfil precisando usar o dispositivo. Você consegue fazer remotamente esse reimage, né? Trocar o perfil de um usuário para o outro. E isso é bacana de fazer, porque você faz com um simples login. É basicamente como você faz nos profiles do Windows. O cara logou com o usuário dele no dispositivo, ele tem uma cara. Ele logou com outro usuário lá, ele tem outra cara. Tá? Eu vou tirar esse celular aqui que já tem 2 anos de uso, que está com o diretor, eu vou passar para um gerente, para uma pessoa operacional. É importante eu tirar os dados dele e colocar os dados da outra pessoa que vai receber o dispositivo. Da parte de restauração de dados.
o executivo te ligou, o pessoal de vendas te ligou, ou uma pessoa lá no PDV te ligou e falou, perdi o meu dispositivo. Bloqueia aí, apaga ele que eu não estou encontrando. Você foi lá, bloqueou, apagou, acabou com os dados do dispositivo. Ele te liga daqui a 5 minutos e fala, putz, sabe o que aconteceu? Eu acabei de achar o dispositivo. Estava aqui na minha pasta, perdido, eu preciso que eu volte tudo nele. Então você consegue fazer uma restauração de dados. Vamos lá, ó, digita aí, entra em tal, digita seus usuários e senha. Bum, ele traz de novo para você a situação que estava anteriormente. É lógico, óbvio, o último backup que você fez. Então, é importante sua política. Consegue na parte de segurança também desabilitar o dispositivo, fazer kill no dispositivo, bloquear por violação de acesso, você estabelece lá. Se ele tentar por 3 vezes, ele vai tentar fazer um acesso por 3 vezes ele tentou acessar uma aplicação que ele não deveria, você bloqueia ele automaticamente. E a questão do data fade, né? Se ele sair de tal área por tanto tempo, se ele deixar de conectar o dispositivo na empresa por tanto tempo, ele já vai desabilitando e removendo algumas aplicações do dispositivo automaticamente. Primeiro dia ele tira acesso no e-mail, segundo dia ele tira acesso na intranet, depois ele corta o VPN e assim por diante. Então, esse é o ciclo de vida que todo mundo de TI já sabe que é o que você faz no dia a dia, e a parte do MM automatiza de forma gigantesca essas tarefas. Falar um pouquinho sobre sistema operacional e plataforma de gestão. Tá? Vamos falar como a gente faz isso, ou em que a gente faz isso, como a gente pode fazer isso. Antes de mais nada, é legal ver o seguinte. Eu sei que algumas coisas são impostas. A gente vai usar Android, a gente vai usar iOS, a gente tem que usar o software X de MDM, ou porque a matriz já usa lá, ou porque eu vi no mercado que isso está assim, ou todos do meu mercado usam esse software, usam esse dispositivo. Só que a gente tem que pensar um pouquinho na estratégia, parar um pouquinho, olhar o que a gente precisa desse dispositivo e aí sim seguir em frente. Então, até mesmo porque não adianta você começar a selecionar uma plataforma de gestão de MDM que não seja compatível com o seu parque. Não adianta a gente ser hipócrita de falar, hoje eu tenho 200 Blackberries, mas sem Windows CE, e eu vou amanhã trocar tudo por Android porque é a melhor plataforma. Existem casos e casos. Tem empresa que tem todo um planejamento para poder fazer um rollout nesse nível, mas algumas não. Mas você tem que ser um pouco mais estratégico, tem que manter por um tempo esse no parque, para depois eu colocar um outro parque. Então depende muito do que vai ser feito. Isso é importante você conversar com a sua empresa. Eu vou falar no outro slide, mas é importante você, antes de escolher um sistema operacional, escolher uma plataforma, você olhar isso no mercado. Então, quanto à plataforma, você tem N plataformas que você pode utilizar aí. E quando a gente fala quanto à estratégia, né, quanto a dispositivo, você tem N. E quanto à plataforma no mercado que faça essa gestão do dispositivo em si, o software que faz a gestão, você tem no mercado 10 plataformas, cada uma com uma especificidade, com uma coisa que ela é bacana para isso. O Trend, bacana para antivírus, não só, mas bacana para poder fazer a gestão dessa parte de segurança. A parte do Tango, na verdade, para gerenciar a despesa de telecomunicação, ele é fantástico. Então, o que a gente tem que olhar? No próximo slide eu vou falar o que você precisa olhar. Não adianta você sair agora e escolher a plataforma porque a maioria das empresas está implementando, porque pode ser que ela não seja ideal para você. Você precisa ter uma análise um pouco mais consultiva das plataformas, olhar um pouco mais o que ela tem para te oferecer, qual que é o plano dela, qual que é o roadmap dessa plataforma. É óbvio que no futuro todas elas vão ter uma visão meio comoditizada, vão todas oferecer a mesma coisa. Mas sempre vai ter aquilo de ela é melhor nisso, ela é melhor naquilo, e isso tem que estar alinhado com a sua estratégia. A plataforma, na verdade, ela é a ponta do iceberg lá que você vai utilizar para gerenciar. Não é foco desse webinar falar sobre estratégia em si, tá? Mas a gente vai dar uma préviazinha agora para vocês poderem entender. Então, quando a gente fala de gerenciar a parte de mobilidade, a gente está falando principalmente de entender o que você tem dentro da sua empresa, olhar o que você tem, olhar aonde você vai chegar,
para você poder definir como você vai fazer isso. Não adianta você querer colocar uma plataforma de gestão local se você não tem, quando diz local, on-premise, instalado na sua infraestrutura. Se você não tem infraestrutura, você vai ter que pensar em algo no cloud. Você vai selecionar uma empresa que já conheça sobre MDM, que tem uma aplicação de um software que está específico para antivírus e só para a área de coleta de dados, se você vai precisar gerenciar tablet. Então você tem que olhar para tudo isso. Então, algumas dicas básicas para você começar uma estratégia de gestão de dispositivo, ou até para quem está começando uma RFP, vou buscar no mercado, parceiro, quem implante, quem instale. A gente tem eu não quero de maneira alguma aqui estar aí acabando com o assunto, né? Deixando o assunto como um definitivo, mas eu quero dar umas dicas de como vocês podem pensar em aplicar essa estratégia. Por onde eu vou começar, né? Tá, eu preciso fazer. O verde está aí, a gestão de mobilidade está aí, o que eu preciso fazer? Então, começando pela parte de segurança. Mas eu vou falar esses itens e no final eu vou falar uma frase que é muito importante. Eu estou falando um por um, apenas para poder mostrar para vocês no detalhe de cada um deles. Mas isso tem que ser feito junto. Não adianta você escolher a sua política de segurança se a RH fala o contrário, se a área de negócio fala diferente e se a área de TI não quer. Então não adianta. Então você tem que fazer um planejamento estratégico em conjunto. Tem que todo mundo sentar, marcar uma data e vamos lá. O que a gente vai fazer com esse monstrinho que a gente tem que cuidar agora aqui, que é o dispositivo móvel que vai estar entrando, isso que hoje é fato, que a gente tem 260 milhões de dispositivos espalhados aí, tem mais do que a população, é uma média de 2 por 1, e isso pode escrever. A tendência é aumentar e já dizem até que é bem realista. Vai dominar o mercado de desktop. A gente vai falar 100% mobilidade, a gente vai esquecer desse mercado físico, né? Então, na parte de segurança, você tem que saber o que você quer proteger no dispositivo. Né? O que esse dispositivo vai ter nele? É o e-mail? É uma aplicação específica? Ou são aplicações da minha área de negócio? Hoje é isso. Amanhã o que vai ser? Depois de amanhã o que vai ser? Então já entendeu o que você vai ter que proteger. O que você tem na situação atual e o que você vai ter que proteger no futuro. Que nível de proteção você precisa para isso? Tá? Quando eu digo o nível de proteção, por exemplo, você vai ter que ter criptografia de tudo. Ele não vai poder ter arquivo compartilhado, ele não vai poder usar um Dropbox, ele não vai poder usar um compartilhador de arquivo, ele não vai poder ter nenhuma aplicação. Que nível de proteção você precisa para esse dispositivo? O que pode ser, na parte de RH tem umas coisas bacanas que, por exemplo, o BYOD, tá legal. O camarada vai trazer o dispositivo dele, o celular dele para dentro da empresa e vai configurar o e-mail dele e ele acabou o turno dele às 6 horas da tarde, vai embora para casa e vai continuar usando e-mail. Desculpa, ele está trabalhando de certa forma. Ele está ali no dispositivo que ele pode receber o e-mail 11 horas da noite, ele vai estar disponível para a empresa, isso gera algum tipo de aviso prévio, gera adicional noturno, gera algum tipo de hora extra. O que isso vai gerar para a empresa? O RH vai aceitar isso? Não vai aceitar? Você vai ter que criar dentro da sua política de segurança uma restrição de horário, ou até às 6 horas da tarde, para esse público aqui, ele pode usar o e-mail. Sai daqui, ele fecha o e-mail e acabou. Tá? Quem pode ter acesso ao quê? É interessante o pessoal de fábrica ter acesso a um e-mail dentro do dispositivo corporativo. É importante para o pessoal de fábrica ter acesso a um browser lá que tenha rede social. O que importa para cada tipo de público, né? Para cada área, como é que é RH, quem pode ter acesso ao que horário? Conversar com a área de negócio, né? Para você entender, não adianta também você sentar isso. Eu digo porque eu sempre fui uma pessoa de TI, a gente quer fazer tudo, só que quando a gente monta todo um planejamento, chega lá para a hora da aprovação, isso não dá para fazer agora, porque custa caro, porque está fora do nosso escopo. Putz, o que você quer fazer controlar se o cara está usando o Facebook, controlar se o cara está usando a rede social? Não vamos fazer. Então é importante conversar com a área de negócio. Vamos fazer? Estamos prontos para fazer? Essa área de negócio está muito ligada com a área financeira. Dá para fazer? Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente fala de mobilidade, a gente pode falar, eu vou comprar o dispositivo
eu vou disponibilizar os dispositivos aqui, eu vou comprar o software de gestão, eu vou fazer internamente, eu vou comprar adicionais, etc. Ou não, eu vou fazer com despesa, a questão do CAPEX, OPEX, eu vou querer comprar isso como um serviço. Tá? A empresa aceita comprar isso como serviço, não é uma empresa que tem uma política de ativar, não, eu quero comprar o dispositivo, eu quero aumentar o meu ativo, eu quero ativar o meu software, depende. Cada cenário é um cenário. Então, antes de começar, o que a empresa está esperando de você? O que ela está querendo fazer com isso? E, além de tudo, às vezes a gente cria uma visão de que, eu preciso fazer a gestão dos aplicativos, eu preciso fazer a gestão de conteúdo, eu preciso fazer a gestão de segurança, eu preciso fazer gestão de e-mail, e para a empresa, não, sabe o que eu quero? Eu quero simplesmente que eles tenham acesso a e-mail, e ponto final. Tudo bem, então vamos lá, vamos matar um por vez, vamos resolver o problema de gestão de e-mail, tá aí, ó, foi acordado, aí você já ganha um parceiro. Você ganha um sponsor do seu projeto. Ó, não, mas você está querendo fazer o que agora que você quer instalar uma aplicação de CAD dentro do seu dispositivo? Cara, não tem nada a ver. A gente definiu que o escopo desse projeto é você usar o e-mail. Ponto final, está aqui, ó, tá a aprovação da diretoria, da gerência, é isso que a gente vai poder disponibilizar e é isso que eu estou pronto para suportar para vocês. E aí, caindo para a área de TI, é importante você pensar, eu vou ter equipe para poder suportar isso? O pessoal atual sabe, conhece de mobilidade? Parece algo às vezes bem simples, ele sabe usar celular, mas não é tão simples quanto parece. Às vezes um suporte no dispositivo tem um pouco de algumas características diferentes, ele tem que saber aonde está o usuário, como é que ele está fazendo esse acesso, se o 3G dele está rápido, está devagar, se ele tem acesso àquilo. Então, o meu helpdesk está preparado para isso, ele está treinado para dar suporte nesse dispositivo. Aí vem a questão do on-premise, cloud, eu vou comprar esse serviço de gestão de dispositivo e vou instalar aqui na minha infraestrutura. Bacana, você vai instalar na sua infraestrutura porque você tem um data center terceirizado, ou seu data center, whatever, o que você quiser, mas é importante isso para você, você não pode ficar fora do ar. Então começa a pensar que dentro da sua casa você pode ter algumas coisas que você não consiga no ambiente cloud. Imagina que você está com um executivo, você vendeu um projeto lá de X, que seria possível restaurar o backup dele e você vira para ele e fala, sabe o que acontece? Eu estou sem espaço no servidor que guarda os backups. Ou no momento eu estou com o link fora e liga mais tarde. Você vai fracassar, né? Seu projeto corre um sério risco de você queimar ele em virtude de você ter selecionado um on-premise. E você tem a opção do cloud. Não, eu quero cloud, eu quero usar isso fora. Tem os benefícios que isso pode oferecer, mas tem, eu quero cloud, mas eu quero um ambiente meu. Eu vou ter backup de corporativo lá, eu quero que você gerencie tudo isso na nuvem, mas eu quero um ambiente que seja dedicado ao meu. Tudo bem? Uma premissa que você vai colocar para esse cloud. Então, faz essa seleção de o que você quer. Bacana. Que SLA que me atende isso? Se eu for definir que eu vou comprar esse serviço, eu posso comprar esse serviço como, por exemplo, um tempo de ação de 4 horas de resolução de problema? Não sei, eu acho que 4 horas é um tempo extremamente alto para uma pessoa que está com celular. Diga-se de passagem que se ele está com o celular na rua é porque ele está precisando utilizar. Você vai falar para ele, eu faço para você essa instalação do software, mas eu instalo daqui 4 horas para você. Eu dou esse suporte, mas abre um chamado que vai entrar na fila e eu vou te atender ele em 4 horas. Então, tem que começar a pensar o que você vai fornecer, tem que ser bem acordado com o seu usuário. Tá? E junto com a expectativa da sua área de negócio, o que eles querem. E também homologar equipamento. Vai ter muito que vai cair no seu colo. Putz, eu vou ter que gerenciar aquele Symbian que tem aqueles 10 na área de projetos que os caras usam uma aplicação específica que roda no Symbian. Tudo bem, vai ter que dar um jeito, vai ter que gerenciar isso. Não, eu vou gerenciar eu vou gerenciar eu vou gerenciar qualquer tipo de equipamento, qualquer dispositivo. Então você tem que saber o que você vai poder gerenciar para você colocar na sua estratégia. O que você vai homologar de equipamento. Pessoal, estou em cima da hora, mas está bem tranquilo, tá? Nós temos mais 2 slides para falar, mas vai dar tranquilamente o tempo. Então, é importante na área de tecnologia você homologar equipamento. Eu quero colocar Android Galaxy X. Traz ele. Pede, seu parceiro, se você tiver um parceiro qualificado, pede para ele. Fala, quero ver como é que funciona esse Android. Me traz um aqui. Eu quero testar como é que funciona esse coletor novo aqui da Motorola. Me traz um aqui. Eu quero testar um iPad mini, que vai vir no mercado agora, inclusive foi homologado recentemente pela Anatel. Eu quero testar um iPad mini.
Para quem não sabe, o iPad está vindo na quinta geração agora. Aí pode procurar no mercado aí, fazer um Google iPad quinta geração e ele está chegando. Tá? Então, homologar o equipamento, testar, ver lá se funciona o que você está querendo colocar, se é aderente para o seu negócio, se funciona bacana com a sua aplicação, se funciona com o seu suporte, se ele é amigável ou não. Então, homologar o equipamento. Então, tudo isso é base para uma estratégia de gestão de dispositivo, que você tem que considerar. Então, como eu tinha falado, na verdade, isso não é sequencial, tá? Isso é simultâneo. A gente tem que... deixa eu só fazer um... Isso daí, na verdade, ele é simultâneo. Ele tem que ser feito por todas as áreas em conjunto. Para poder adequar a estratégia. Não adianta a área de segurança falar de um jeito, a RH do outro, negócios do outro e a área de tecnologia falar diferente. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos falar sobre mobilidade. Tá? Como é que a gente vai gerenciar isso? E por fim, o que você compra hoje no mercado de mobilidade? Eu estou falando especificamente sobre a área de gestão. Tá? Você compra a N, você compra a plataforma, você compra o SUP da SAP, você compra um software de workforce, um software de workflow, você compra a plataforma de software de relacionamento, mas eu estou falando sobre o mercado da parte de gestão de dispositivo. Então, hoje o mercado te oferece você comprar um dispositivo, ou você alugar um dispositivo, ou você fazer um leasing. Então, busca no mercado que você pode ter as duas opções quando você fala de dispositivo, tá? E em qualquer quantidade. Pessoal, não importa se você está começando um projeto de 5 dispositivos, de 10, de 20, de 100, o mercado está aí e o mercado está ávido para poder atender essas demandas, tá? Você compra helpdesk, você compra suporte técnico específico na área de mobilidade, tanto para fazer o startup, para fazer a operação, como para fazer shutdown. Ah, não, quando eu entrego o dispositivo, a primeira fase lá de entregar o dispositivo, eu vou fazer aqui com uma equipe de TI, eu tenho braço para poder fazer isso. Agora, a operação não. O dia a dia eu não quero impactar, sei lá, eu tenho 600, 700, 1000 dispositivos móveis que vão ter que entrar no meu service desk. Não tenho braço, não tenho budget, não tenho... O meu parceiro não está qualificado para poder fazer isso. Então, comprar a parte de operação, de gestão, do helpdesk. Shutdown. Não, eu quero comprar também a parte de shutdown. Desativar ou devolver isso no mercado. Eu quero entregar, fazer o dispatch, na verdade, desse dispositivo, né? Você pode também comprar no mercado. Você pode comprar também a parte de gestão de telecomunicações, a parte do tempo. Você pode ter... Eu quero simplesmente que você gerencie os custos da minha parte de mobilidade. Para que você me indique quais são os melhores planos, quais são as melhores operadoras. Eu quero, por exemplo, que você me indique como é que eu vou abrir uma operação em Pernambuco. Quais são as operadoras que tem lá, quais são os melhores custos, o que eles me oferecem, quais são os planos de dados. Então, bacana. Já tenho, só que eu acho que eu gasto muito dinheiro. Então faz uma adequação no meu plano aqui. A gente analisa o que tem no seu plano contratado com a sua operadora ou com o seu parceiro que está sendo utilizado, subutilizado e te entrega a melhor solução. Logística de transporte e reparo. Tá? A parte de logística mesmo, quando eu digo logística de transporte, também você tem lá um warehouse, um armazém que fica em Camaçari. E você quebrou o seu coletor ou quebrou um dispositivo que está lá, você precisa que coloque um dispositivo de backup, então você manda esse consertar, e depois que esse está consertado, você troca de novo, devolve. Então você precisa fazer essa logística de pegar, levar para assistência técnica. Ou você tem os seus dispositivos aí, os iPhones, os Androids, eu tenho que ter um backup disso. Se um usuário quebrar um dispositivo hoje, eu preciso entregar para ele amanhã, já mandar o dele para assistência técnica, devolver, isso tudo, local ou remoto, você pode ter 500 dispositivos em São Paulo, mais 1.500 no Rio de Janeiro, mais 2.000 em Minas Gerais, e você tem que comprar essa centralização. Eu quero ter um ponto único de contato. Eu quero que você faça um porta a porta para mim. Eu quero que você vá, entregue o dispositivo lá em Santarém, coloque um de backup, traga, conserte e devolve lá. Então, essa parte de logística também. E também a parte de desenvolvimento de aplicativos. Então, basicamente, para a mobilidade, o que o mercado está oferecendo é isso daí.
desenvolvimento de aplicativos tanto na parte de negócio quanto na parte específica de infraestrutura também. Comprar serviço de consultoria estratégica, tá legal, bacana, quero fazer tudo em casa, mas eu não sei por onde eu começo. Me ajuda a montar um plano estratégico de mobilidade. Comprar. Eu quero que você faça essa gestão da parte de helpdesk, seja gerenciado. Eu quero que você só implante para mim. Eu quero comprar esse software de MDM, eu quero comprar o Android com a Samsung ou com o meu parceiro, e eu quero que você simplesmente junte tudo isso e me entregue uma operação em funcionamento. Aí eu quero desenvolver esse software específico. Eu preciso de uma questão de treinamento. E isso é bacana aqui na GPP. Eu preciso entregar um dispositivo para um cara que entrou novo na empresa, na filial, que está lá em Belo Horizonte. Esse cara vai pegar um dispositivo na mão, um tablet, um iPhone, que ele nunca viu como funciona. Então você tem que treinar esse cara, seja por um webinar, seja por um vídeo treinamento, você precisa explicar para o usuário como é que ele vai utilizar aquilo. Então montar esse tipo de treinamento. Ou você pode escolher fazer o full outsourcing. Cara, eu não quero fazer gestão nenhuma do dispositivo. Eu quero comprar um serviço. O que é importante para mim é esse SLA, para essa quantidade de dispositivo, e que você me atenda a esse escopo. Ponto final. E aí você compra isso do mercado. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu para falar bastante sobre gestão de dispositivo. Desculpa se eu me tornei repetitivo em alguma coisa, mas eu tentei ser o mais específico possível sobre as questões. Então agora a gente está aberto para algumas informações. Tem aí algumas dúvidas, questões. Tem o meu telefone fixo, tem o meu celular, o meu e-mail. O pessoal de marketing vai encaminhar essa apresentação para as pessoas que fizeram o registro, o webinar, e podem perguntar. Se vocês tiverem de dúvida, utilizem aí a aba do chat para poder tirar alguma dúvida, e eu estou disponível. Então vamos lá. Eu vou colocar algumas perguntas que já chegaram aqui, vou respondendo. Vou falar só o primeiro nome, tá? Para não ser muito específico. Denis, não sei se ficou... Eu tentei ao máximo, mas você falou que durante a apresentação que o som estava baixo, tem que dar um ajuste, não sei se ficou bacana. Vamos falar como o ENM no ambiente educacional. Cada dia mais as escolas estão ensinando tablets para os alunos. Essa realidade já está consolidada, existe uma preocupação da escola dos pais. Eu falei um pouquinho sobre isso na apresentação. E a gente tem algumas coisas bacanas sobre isso, tanto na parte de atendimento ao professor, porque o dispositivo móvel para o professor ainda é uma coisa nova. Então, às vezes você tem aquele plano gigantesco de colocar um tablet dentro da sala de aula, mas o aluno sabe mais do que o professor. Então, ele não consegue acompanhar o que o aluno está fornecendo, está pedindo para ele. Então é importante você ter a questão de treinamento muito grande na parte educacional. O tablet é realidade, você perguntou, é realidade. Hoje a gente tem cases interessantíssimos de tablet para os alunos que usam aplicações de algumas editoras, que já têm aplicação própria para o dispositivo, como os alunos que estão utilizando aplicações da própria Apple, que tem aplicativo de química, como tem alunos que estão usando o próprio aplicativo da sala de aula. E alguma coisa bem legal na parte de sala de aula, e que acontece muito, trocou a versão da aplicação que você tem que atualizar. Então, escolas geralmente tem uma área de TI, principalmente na universidade, tem uma área forte. Então, isso tem que ir lá para a área de TI, e a área de TI vai fazer isso tudo no local. Imagina um laboratório que você tem 10 laboratórios com 50 tablets, então você tem que dar suporte para esses 50 tablets. Você tem a questão hoje muito forte de EAD. O aluno, você vai ter que suportar o aluno que está remoto, o professor que está remoto, e às vezes num polo que tem 30 alunos, não paga você ter uma pessoa de suporte lá. Não paga, você, às vezes inviabiliza o seu negócio porque você vai ter que ter um suporte para esse dispositivo local e você não acha no parceiro, você não acha pessoal com conhecimento específico, então realmente você precisa ter essa modalidade de gestão remota do dispositivo para a universidade. Hoje a gente pode até conversar especificamente sobre esses casos e a gente bate um papo mais em detalhe. Qual aplicativo eu posso usar para configuração remota para iOS? Javi, tem vários aplicativos. A própria Apple tem uma aplicação dela de gerenciamento de
entregar um perfil de equipamento. Você pode usar essa aplicação. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui no webinar. Tem assistindo uma pessoa de projeto nosso. Danilo, você lembra o nome da aplicação que faz essa gestão do iOS direto da própria Apple? Você lembra disso? Apple Configurator. Até o Rodrigo falou pra gente. O Rodrigo é uma pessoa que está assistindo. Maravilha, Apple Configurator. Ele faz. Ele não entra muito em algumas questões que o software de MDM faz, mas ele faz essa parte de algumas características importantes para você fazer uma startup. Ele não chega nos níveis de detalhe, de suporte, etc. Mas ele é bacana. Dá para começar alguma coisa com ele. Mas eu vou ser sincero para você que a gente está falando aqui de gestão de dispositivo, às vezes a gente acha que é uma coisa cara. É extremamente acessível para qualquer tipo de empresa. Entendeu? A gente não está falando de milhões, a gente não está falando de milhares. A gente está falando de algumas dezenas de reais para poder gerenciar um dispositivo, ou de dezenas de reais para poder gerenciar um dispositivo. É uma coisa extremamente acessível para todo mundo. Tá? Wagner, bom dia. Se for bom dia, bacana aí, obrigado. Pessoal, acho que é isso aí. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, queira falar, queira colocar mais alguma questão. Tá bom. Queria agradecer a presença de vocês. Tivemos um número realmente expressivo de participantes. É isso aí. Acho que foi muito importante vocês conhecerem um pouquinho do mercado e a GVP está disponível para vocês para tirar qualquer dúvida que vocês queiram. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.